sonoplasta ali, tá rápido ali. Pastor, aqui, né, não sei se vai ser, se já falou sobre isso, mas acredito que de várias experiências espiritual que o senhor teve, qual foi a experiência que marcou a sua vida? Experiência espiritual. Falou assim, não, essa aqui marcou mesmo, essa aqui... 21 de março de 2007. Meu telefone tocou, 5 horas da manhã, para me cumprir minha rotina. Levantar, tomar café e sair para a lida, para o dia de trabalho. Quando eu sentei na cama, eu ouvi o barulho de uma trombeta. E uma cortina se abriu diante dos meus olhos. Eu me vi em uma rua que eu costumava brincar quando eu era criança, num bairro chamado Chapada, na cidade de Manaus. Eu olhei para o lado e me lembrei que eu brincava ali. E o barulho da trombeta ecoou. Eu olhei na direção, tinha um símbolo no céu. 7 pontinhos brancos em formato circular e um pombinho com o bico virado no sentido anti-horário. Esse pombinho deu a volta nos 7 pontos. Quando ele tocou no último ponto, uma luz veio de dentro dele e aquele pombo virou um homem. E é interessante porque aquele homem ele tinha pele branca, fisionomia negra, vestido com um terno branco, com alguns detalhes de ouro. E eu dizia, é o Espírito Santo. Aquele homem virava um pombo, pousava na garagem, e eu pensava comigo, ele tocou nos grandes homens de Deus da história, eu vou tocar nele. E eu ia como um caçador tentando. Quando eu chegava perto, ele voava para o símbolo e virava um homem de novo. E eu dizia, mas eu preciso tocar nele, eu quero tocar nele. Só que quando ele falava, ele não abria a boca, uma voz ecoava dentro da minha alma, estrondava tudo. Foi assim que eu aprendi a distinguir a voz de Deus, né, do barulho do mundo e da voz dos homens, e da minha própria consciência. Ecoava dentro da minha alma. E ele dizia assim, não temas, você será um homem de Deus. E eu começava a chorar. Ele virava de costa, virava um pombo e saía voando pelo meio do céu. Quando ele voava pelo meio do céu, que chegava no meio, onde eu estava, ele descia como um raio de luz, do meu lado direito. E aí, com a mão direita, ele colocava a mão no meu ombro direito. E dizia pela terceira vez, não temas, você será um homem de Deus. Passava por mim, uma luz saía da costa dele e ele atravessava a dimensão. A trombeta tocava de novo, aquele desenho, aquele símbolo no céu se movia de novo, dando a volta. Quando tocava no último ponto, eu voltei para dentro do quarto, sentindo o meu ombro pegar fogo, com o rosto molhado de lágrimas. Eu demorei 10 anos para me entender toda a simbologia da visão que Deus me deu. Por quê? Pele branca com fisionomia negra, porque aponta para a universalidade do homem. Deus não está procurando branco, nem negro, nem asiático, nem baixinho, nem gordo, nem rico, nem pobre, nem magro, nem feio, nem alto. Deus está procurando quem se coloca na presença dele. Aleluia. Porque o alvo de Deus é alcançar todos os homens. Por que terno branco com entalhes dourados? Porque simboliza a realeza e a pureza da obra dele realizada no indivíduo humano. Porque a voz de Deus ecoava dentro da minha alma. Porque Deus se utiliza da nossa consciência para falar conosco no nosso íntimo. Porque ele botava a mão direita dele no meu ombro direito. Isso eu demorei um pouco mais, porque eu tive que estudar cultura judaica. E na cultura judaica, quando o rabino vai ser escolhido para ser rabino, ele passa por uma comissão. Que ele vai ter que defender as convicções de fé dele. E se ele for aprovado, o rabino, líder daquela comissão, se levanta, vai até ele e coloca a mão direita no ombro direito, simbolizando que ele foi aprovado, que ele está pronto para exercer o ofício de ensinar em nome de Deus.
Se ele coloca a mão esquerda no ombro esquerdo, significa que ele foi reprovado. Nunca mais ele pode tentar sequer exercer o ofício de um rabino. E por que o símbolo no sentido anti-horário? Porque a obra de Deus trabalha na contramão do sistema do mundo. Os valores de Deus não são os valores do mundo, porque os valores do mundo, eles são valores estatísticos. Aquilo que é verdade interessante para a maioria, aquilo passa a ser um valor absoluto. Para a gente, o valor absoluto é aquilo que Deus disse na sua palavra. Então sempre vai haver um conflito de interesses. Deus nunca vai jogar dentro dos parâmetros do mundo. Deus tem a sua própria maneira de agir. Ele precisa que um homem se coloque na presença dele para ser usado por ele. Então, essa foi a experiência que marcou a minha vida. Essa foi a experiência que dividiu a minha história. Porque antes eu pregava e nada acontecia. Depois desse evento eu comecei a pregar e Deus começou a fazer alguma coisa. Sobre essas experiências espiritual, eu já tive algumas assim que não sou de contar, não. O apóstolo Paulo disse que teve algumas experiências que não é nem lícito contar, que senão ninguém acredita, né? Então, mas é algo edificante, né? Mais uma pergunta teve aqui.